Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, retirou-se Jesus com os apóstolos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali rezar. E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim rezou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça como eu quero, mas sim como vós quereis. Foi ter então com os discípulos e os encontrou dormindo, e disse a Pedro: então, não pudestes vigiar uma hora comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se pela segunda vez e rezou, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe sem que eu beba, faça-se a vossa vontade. Voltou ainda e os encontrou novamente dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixou-os e foi rezar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Voltou então para os seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, chegou a hora, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que se aproxima o que vai me entregar. Jesus ainda falava, quando veio Judas, um dos 12, e com ele uma multidão de gente armada, de espadas e paus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. O traidor combinara com eles este sinal: aquele que eu beijar é ele, prendei-o. Aproximou-se imediatamente de Jesus e disse: salve, mestre! E beijou-o. Disse-lhe Jesus: amigo, a que vieste? Em seguida, adiantaram-se eles e lançaram mão em Jesus para prendê-lo. Mas um dos que estavam com Jesus desembanhou a espada. Adivinha, ó Cristo, quem te bateu? E enquanto isso, Pedro estava sentado no pátio. Aproximou-se dele uma das servas, dizendo: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou publicamente nestes termos: não sei o que dizes. Dirigia-se ele para a porta, a fim de sair, quando outra criada o viu e disse aos que lá estavam: este homem também estava com Jesus de Nazaré. Pedro, pela segunda vez, negou com juramento: eu nem conheço tal homem. Pouco depois, os que ali estavam aproximaram-se de Pedro e disseram: sim, tu és daqueles, teu modo de falar te dá a conhecer. Pedro então começou a fazer imprecações, jurando que nem sequer conhecia tal homem. E neste momento cantou o galo.
Pedro recordou-se do que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, negar-me-á 3 vezes. E saindo, chorou amargamente. Chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se em conselho para entregar Jesus à morte. Amarraram-no e o levaram ao governador Pilatos. Judas, o traidor, vendo-o então condenado, tomado de remorsos, foi devolver aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata, dizendo-lhes: pequei, entregando sangue de um justo. Responderam-lhe: que nos importa? Isto é lá contigo. Ele jogou então no templo as moedas de prata, saiu e foi enforcar-se. Os príncipes dos sacerdotes tomaram o dinheiro e disseram: não é permitido lançá-lo no tesouro sagrado, porque se trata de preço de sangue. Depois de haverem deliberado, compraram com aquela soma o campo do oleiro, para que ali se fizesse um cemitério de estrangeiros. Esta é a razão porque aquele terreno é chamado ainda hoje Campo de Sangue. Assim se cumpriu a profecia do profeta Jeremias. Eles receberam 30 moedas de prata, preço daquele cujo valor foi estimado pelos filhos de Israel, e deram-no pelo campo do oleiro, como o Senhor me havia prescrito. Jesus compareceu diante do governador, que o interrogou: és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Ele, porém, nada respondia às acusações dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos. Perguntou-lhe Pilatos: não ouves todos os testemunhos que levantam contra ti? Mas, para a grande admiração do governador, não quis responder a nenhuma acusação. Era costume que o governador soltasse um dos presos a pedido do povo em cada festa da Páscoa. Ora, havia naquela ocasião um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Pilatos dirigiu-se ao povo reunido: qual quereis que eu vos solte, Barrabás ou Jesus, que se chama Cristo? Ele sabia que tinham entregue Jesus por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, sua mulher lhe mandou dizer: nada faças a esse justo. Fui hoje atormentada por um sonho que lhe diz respeito. Mas os príncipes, os sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo que pedisse a libertação de Barrabás e fizesse morrer Jesus. O governador tomou então a palavra: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam: Barrabás. Pilatos perguntou: que farei então de Jesus, que é chamado Cristo? Todos responderam: seja crucificado. O governador tornou a perguntar: mas que mal fez ele? E gritavam ainda mais forte: seja crucificado. Pilatos viu que nada adiantava, mas que, ao contrário, o tumulto crescia. Fez com que lhe trouxessem água, lavou as mãos diante do povo e disse: sou inocente do sangue deste homem, isto é lá convosco. E todo o povo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Libertou então Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e rodearam-no com todo o pelotão. Arrancaram-lhe as vestes e colocaram-lhe um manto escarlate. Depois traçaram uma coroa de espinhos, meteram-lhe na cabeça e puseram-lhe na mão uma vara. Dobrando os joelhos diante dele, diziam com escárnio:
Salve, Rei dos Judeus! Cuspiam-lhe no rosto e, tomando da vara, davam-lhe golpes na cabeça. Depois de escarnecerem dele, tiraram-lhe o manto e entregaram-lhe as vestes. Em seguida, levaram-no para o crucificar. Saindo, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Chegaram ao lugar chamado Gólgota, isto é, lugar da caveira. Deram-lhe de beber vinho misturado com fel. Ele provou, mas se recusou a beber. Depois de o haverem crucificado, dividiram as suas vestes entre si, tirando a sorte. Cumpriu-se assim a profecia do profeta: repartiram entre si minhas vestes, e sobre meu manto lançaram a sorte. Sentaram-se e montaram guarda. Por cima de sua cabeça penduraram um escrito trazendo o motivo de sua crucificação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Ao mesmo tempo, foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam o injuriavam, sacudiam a cabeça e diziam: Tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos também zombavam dele. Ele salvou a outros e não pode salvar-se a si mesmo. Se é Rei de Israel, desça agora da cruz e nós creremos nele. Confiou em Deus. Deus o livre agora, se o ama, porque ele disse: Eu sou o Filho de Deus. E os ladrões crucificados com ele também o ultrajavam. Desde a hora sexta até a 9ª, cobriu-se a toda a terra de trevas. Próximo da hora 9ª, Jesus exclamou em voz forte: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? A estas palavras, alguns dos que lá estavam diziam: Ele chama por Elias. Imediatamente um deles tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e apresentou-lhe na ponta de uma vara para que bebesse. Os outros diziam: Vejamos se Elias irá socorrê-lo. Jesus, de novo, lançou um grande brado e entregou a alma. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, fenderam-se as rochas, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos justos ressuscitaram. Saindo de suas sepulturas, entraram na cidade santa, depois da ressurreição de Jesus, e apareceram a muitas pessoas. O centurião e seus homens, que montavam guarda a Jesus, diante do estremecimento da terra e de tudo que se passava, disseram entre si, possuídos de grande temor: Verdadeiramente, este homem era Filho de Deus. Achavam-se também ali, olhando de longe, muitas mulheres, as quais desde a Galiléia haviam seguido a Jesus, servindo-o. Entre estas estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Quando se fez tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Ele foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos, então, ordenou que lhe dessem o corpo. E José, tomando o corpo, envolveu-o em um lençol limpo e depositou-o em um sepulcro novo, que mandara abrir para si na rocha.
Encostando uma grande pedra à entrada do sepulcro, retirou-se.